Aula hoje, a nossa aula hoje, na verdade, nós vamos iniciar uma série de aulas com esse tema. Eu acho que as 4 próximas aulas nossas, 4 ou 5, né, serão nesse assunto, tá? É um assunto extremamente rico, extremamente importante, tá? E não dá para a gente pensar em organização, em gestão de um processo industrial, sem abordar essas ferramentas, que são as ferramentas da qualidade. Só deixa eu confirmar aqui quantas aulas nós vamos trabalhar nesse assunto. Hoje, 17, dia 7 do 1 novamente, 14 do 1 novamente, 21 do 1 novamente, 28 do 8 novamente e 5 do 2. Na verdade, vamos trabalhar 1, 2, 3, 4. Nós vamos trabalhar 6 aulas nesse assunto. Né? Então é um assunto bastante extenso aqui e importante para o nosso curso. Tá bom? Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar aí a minha projeção. E aquele combinado, tá, gente? Não me deixe falando sozinho, ok? Tá? Então, por favor, interrompam, por favor, questione, por favor, perguntem, porque vocês vão perceber que esse é um tema, quem trabalha na indústria, ou quem já trabalhou, vai perceber que é um tema muito atual, um tema muito muito comum e muito presente no dia a dia do trabalhador da indústria, né? Então, fique à vontade para me interromper, fique à vontade para que a gente possa trocar informação, tá bom? Ok? Quanto mais perguntas eu respondo, mais eu recebo, tá bom? Eu sou pago para responder perguntas, tudo bem, gente? Então tem um sistema aqui que detecta quantas perguntas eu respondo por aula. E aí a minha remuneração é em função das perguntas que eu respondo, tá bom? Brincadeira à parte, eu quero estimulá-los a perguntar, tá bom? Então fica à vontade, me interrompa e não me deixe falando só, tá? Não permita que a nossa aula seja uma palestra, tá bom? Bom, então estou compartilhando a tela. Vamos lá. Ok? Vocês conseguem enxergar a tela, gente? Conseguem? Sim, professor, estou chegando. Estou chegando, sim. Sim. Beleza, eu vou abrir minha câmera também para que vocês possam também me ver, tá bom? Acho que fica melhor falando e vendo, porque senão fica parecendo que a voz vem do além, né? Então vamos lá, gente. Bom, então esse bloco de conteúdo que nós vamos trabalhar é um bloco extremamente importante para a gestão de processos industriais, então por isso que ele tem aí um grande destaque, tá bom? Então são chamadas ferramentas da qualidade. Vocês lembram-se que na primeira aula sobre gestão da qualidade, nós mencionamos os 7 gurus da qualidade, né? E as suas criações, ou seja, aquilo que eles geraram de contribuição para essa área. Então nós vamos, ao longo do estudo das ferramentas da qualidade, nós vamos identificar algumas dessas ferramentas que foram criadas por aqueles gurus, por aqueles homens sábios lá da qualidade que nós citamos lá na primeira aula, quando nós falamos de gestão da qualidade, tá bom? Bom, que são ferramentas da qualidade? Ferramentas da qualidade são importantes instrumentos para operacionalizar a teoria da qualidade. Olha que interessante, gente. Então as ferramentas são instrumentos, ou seja, gente, tudo aquilo que é instrumento não é o fim. Ou seja, as ferramentas da qualidade por si só, elas não resolvem nenhum problema. Elas atuam como ferramenta meio. Então, ou seja, as ferramentas da qualidade, elas nos ajudam a compreender como é o problema,
nos ajudam a tratar o problema, nos ajudam a analisar o problema, só que elas não resolvem problema de processo ou problema de natureza industrial. Elas apenas, eu diria que não somente apenas, porque é muita coisa, né? Elas nos assessoram, elas nos dão subsídios para a tomada de decisão de ordem produtiva, de ordem de processo. Então elas são instrumentos, ok? Não é fim, tá? Então nós utilizamos as ferramentas como meio, não como fim. Permitem, de forma simples e direta, que se verifiquem, interpretem e solucionem problemas da qualidade. Eu coloquei solucione em destaque justamente em função disso, né? Porque a solução sempre é do tomador de decisão, ou seja, sempre o profissional que está na ponta tomando a decisão. Mas as ferramentas elas são importantes porque elas permitem que a gente verifique, elas permitem que a gente interprete, elas permitem que a gente analise os dados, né? Então, na verdade, né, gente, as ferramentas da qualidade são ferramentas de análise de dados, ok? Então, por meio desses dados, ou por meio da análise desses dados, tá, é possível a tomada de decisão. Então é importante, as ferramentas da qualidade, elas são sempre ferramentas meio, né, que nos ajudam a tomar decisão, tá? Decisão de processo, decisão de ordem de problemas industriais. Trata-se de elementos largamente utilizados por empresas de todos os portes e tipos. Isso é muito importante. Então as ferramentas da qualidade, gente, elas não são exclusivas da indústria. As ferramentas da qualidade não são exclusivas da indústria de manufatura. As ferramentas da qualidade não são exclusivas da indústria metalmecânica. Não. As ferramentas da qualidade, elas são utilizadas para atuar em processo. Onde tem um processo, você pode aplicar ferramenta da qualidade. E o que é processo? A gente já falou sobre isso. Processo é uma sequência de atividades hierarquizadas que promove a produção de um bem ou serviço. Então quer dizer, gente, nós temos processo em todos os lugares, em todas as áreas do segmento, né? Em todas as áreas do segmento econômico, né? Ou seja, podemos ter processo na indústria, podemos ter processo no comércio, prestação de serviço. Sabe de uma coisa? Até em casa nós temos processo. Então o que eu quero dizer é o seguinte, que as ferramentas da qualidade, elas nos ajudam a atuar em problemas relacionados a processos, seja na área industrial, na área comercial, né? Em todo e qualquer segmento. Né? Desde um processo muito complexo na indústria, um processo que demande aplicação de tecnologia de ponta, até lavar a louça do almoço em casa é um processo, tá bom? Então, para toda essa gama de processo, nós podemos sim aplicar ferramentas da qualidade. E aí, gente, é listado aqui uma série de objetivos, né, das ferramentas da qualidade. São muitos, eu quero focar nesses que estão em negrito. Depois vocês olham com calma os demais objetivos, tá bom? Mas aqui diz, olha, objetivo das ferramentas da qualidade: facilitar a visualização e o entendimento dos problemas. Gente, é isso mesmo, né? Como eu disse a vocês, as ferramentas da qualidade, elas tratam dados, né? E tem uma máxima na administração que diz o seguinte, que é impossível administrar sem medir, né? Então é impossível administrar sem gerenciar, e gerenciar é medir. Então quando a gente mede, a gente consegue gerenciar, a gente consegue monitorar, né? E medição quer dizer extração de dados. Então quando a gente consegue ter os dados, né, tratar esses dados por meio de técnicas como as ferramentas da qualidade, isso nos permite facilitar o entendimento do problema. Nós conhecemos o problema quando nós coletamos dados a respeito do problema, tá bom? Outro objetivo: permite o conhecimento do processo. Sem dúvida, né, gente? Quando a gente começa a identificar um problema
em um determinado processo e a gente começa a aplicar ferramentas da qualidade, nós vamos adquirindo uma visão muito madura do processo, né? Uma visão muito clara do processo. E isso certamente aumenta o nível de conhecimento desse processo. Então é um grande efeito colateral aí positivo, né? Quando a gente começa a aplicar ferramentas da qualidade, a gente automaticamente começa a conhecer mais do processo. Objetivo, análise de dados. Eu falei isso já anteriormente, né? Ou seja, aplicar ferramentas da qualidade é analisar dados. Então permite a gente olhar um processo e a partir desse processo a gente identificar o que está acontecendo por meio de levantamento de dados. Permite definir estratégias e plano de ação. Nós vamos ver, se não for possível ainda hoje, hoje quando a gente for falar de uma ferramenta específica, 5W2H, nós vamos falar de plano de ação. Então, ou seja, eu aplico ferramentas da qualidade justamente para definir alguma estratégia de ação e essa estratégia de ação, ela precisa ser documentada, ela precisa ser escrita, né? E isso é um plano de ação. O plano de ação é aquilo que a gente pretende realizar, com prazo, com data, com responsável, com custo disso, com custo dessa ação. Tá? Então, um grande objetivo das ferramentas da qualidade é justamente definir a estratégia e definir um plano de ação. Outro objetivo importante: definição e priorização das ações. Gente, de repente, num processo, ele está tão problemático, ele está tão torto, a gente precisa atuar nesse processo com tamanha intensidade que nós temos que realizar 5, 6 ações. Só que realizar ações num problema de processo, isso envolve custo, né? Tempo, envolve pessoas, recursos humanos. Né? Então nem sempre nós temos tempo, espaço e custo para realizar todas as ações. Então, a grande sacada da aplicação das ferramentas da qualidade também é definir e priorizar as ações. Dizer assim, olha, eu não tenho condição de realizar as 6 ações propostas para tratar esse problema, mas eu posso realizar 3. Quais as 3 que eu vou realizar? Aí a gente prioriza. A gente faz a priorização dessas ações. Tudo bem, gente? Beleza? Então, são muitos objetivos, tá, da aplicação das ferramentas da qualidade. Mas esses 5 em especial: facilita a compreensão do problema, permite o conhecimento do processo, permite a análise de dados, permite que a gente defina a estratégia e trace um plano de ação, e ao definir essas ações, permite que a gente priorize essas ações, porque normalmente não dá para realizar tudo, né? Então a gente acaba tendo que fazer um filtro aí e aplicando um número menor de ações do que foi proposto no plano, em função de tempo, custo e recursos. Tá? Bom, eu disse para vocês que o tempo todo nós vamos trabalhar com levantamento de dados, né? Trabalhar com ferramentas da qualidade é trabalhar com levantamento de dados. E aí, gente, esses dados ou essas variáveis pode assumir 2 categorias, ou pode se apresentar de 2 formas. Podem ser variáveis, dados ou variáveis discretas e variáveis contínuas. Vamos lá, o que é uma variável discreta e o que é uma variável contínua? Então, variável discreta resulta de uma contagem. Por exemplo, o número de defeitos. Foi identificado nessa linha de equipamento ao longo do dia 17 de dezembro, das 8 da manhã até as 6 da tarde, até as 18 horas, foram identificados 85 peças com defeito.
Então esse 85 é uma variável quantitativa, né? Então é uma variável discreta, é uma variável que resulta de uma contagem. Ou, por exemplo, na fábrica, no setor da produção, no turno das 22 às 6 da manhã, tem 18 operadores trabalhando. Ok? Então 18 é uma variável que resulta de uma contagem. Então é uma variável discreta. Ou, por exemplo, foi levantado aqui via saque da empresa, via serviço de atendimento ao cliente, ao consumidor, foi levantado no mês de novembro de 2020 o número de 3.150 reclamações. Opa, 3.150 é uma variável discreta, resulta de uma contagem. Tudo bem? Isso é uma variável discreta. E o que é uma variável contínua? Uma variável contínua, gente, não resulta de uma contagem, mas resulta de um sistema de medição. Por exemplo, o tempo. Eu vou dizer para vocês assim, olha, esse processo ele foi cronometrado e a duração total desse processo é de 3 horas 15 minutos. 3 horas e 15 minutos. Essa é uma variável contínua. Por que contínua? Porque é o seguinte, ela permite variação. Foi 3 horas e 15 minutos e 1 segundo? Não sei. Foi 3 horas e 15. Foi 3 horas e 15 e 2 segundos? Não sei. Foi 3 horas e 15. Foi 3 horas e 15 e 48 segundos? Também não sei. Então perceba que a variável contínua, ela permite uma variação e ela tem um nível de incerteza também embutido, né? Ela tem um nível de incerteza embutido. Um outro exemplo, né? É a temperatura de um processo. Olha, esse processo de injeção termoplástica, por exemplo, ele funciona ou ele acontece com uma temperatura média de 86,3 graus. Gente, é 86,3, 86,31, 86,32, 86,33. Né? Então perceba que nessa temperatura ela pode assumir infinitos valores. Ok? Então olha só, variável discreta e variável contínua. Variável discreta não permite variação, resulta de uma contagem. Variável contínua permite variação. O grau de precisão da variável contínua é frágil. Tá bom? Tudo bem, gente? Ficou claro aí esses dois conceitos? Ficou? Sim, professor. Tranquilo. Beleza. Eu não então... entendi na verdade o começo, professor. Oi? Eu não entendi, na verdade, uma parte da variável discreta, na verdade. Mas a variável contínua eu entendi. Então, a variável discreta, ela não permite variação. É um número que resulta uma contagem. Por exemplo, quantas pessoas moram na sua casa, Guilherme? 3 pessoas. 3. Então, 3, número de moradores da casa do Guilherme. 3. Isso é uma variável discreta ou contínua, Guilherme? Discreta, já que não vai ter variável. Não vai ter variação, né? Não vai ter variação. Isso. Não tem como 3,2 pessoas, né? 3,33 pessoas. Não existe isso. Né? Então a variável discreta, ela é fixa, não permite variação. A variável contínua, ela permite variação. Só pra gente fechar isso, Jonathan. Por exemplo, a gente mede uma peça. E a medida da peça dá 20 milímetros. Jonathan, eu te pergunto, esse diâmetro da peça de 20 milímetros, ele é uma variável discreta ou é uma variável contínua? Eu acho que ela é discreta, professor. Por que discreta? Ela resulta de uma contagem? Não. Não. E outra coisa, ela pode variar, você mediu com paquímetro, deu 20. Mas se você medir com micrômetro, né, de 5 centésimos de aproximação, pode ser que você não encontre uma medida de 20,05?
Sim, ela pode alterar, né? Ela pode Por conta variar, não pode? sim, por conta dos materiais serem diferentes. Isso, então quer dizer, se ela pode variar, então ela já não é mais uma variável discreta, ela é uma variável contínua. Tudo bem? Sim. Entendi. Beleza. Vamos fechar esse conceito aí. Rafael, é o seguinte, é, a gente foi assistir uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, né? E aí no painel lá do autódromo aparece lá que a volta mais rápida da prova foi em 1 minuto e 16 segundos. Tá me ouvindo, Rafael? Sim, Tá, eu pergunto para você, esse 1 minuto e 16 segundos é uma variável contínua ou discreta? contínua, Contínua, por quê? porque porque tem variação, né? Não é discreto, não é uma. É o que o Guilherme falou, pode ter alteração, pode ter para mais ou para menos. Na verdade é 1 minuto e 16 segundos, mas pode ser 1 minuto e 16 segundos e 48 De centésimos de alguns segundo. sintésimos. Né? Ela pode variar mais, não pode? Sim, Beleza, beleza. E para encerrar, Vinícius, se eu digo assim numa indústria, olha, um determinado operador hoje observou na linha de equipamento tal e foi identificado nessa linha que a produção horária dessa linha é de 300 peças por hora, né? De 300 peças. Essas 300, né? Ela é uma variável discreta ou contínua? Vinícius, consegue falar? Contínua? Você não consegue falar, Ele né? escreveu. Gente, o Vinícius diz que é contínua. O que vocês acham? Alguém quer abrir e falar? Eu acho que não, professor. Por que não, Eu Guilherme? acho que é discreta, porque teve uma contagem. Teve uma contagem, 300 exatamente. peças. É. É, O que contou foi as peças, não foi o tempo. exatamente. O cara ficou lá contando, né? Então, tudo que vem é oriundo de um sistema de contagem é uma variável discreta. Tá bom? Gente, beleza? Tá? É claro que surgindo dúvida a gente vai conversando sobre isso e em muitos momentos da aula a gente vai puxando aí esse assunto, tá bom? Beleza, vamos prosseguir lá. Vou projetar novamente. Então, ok, já falamos de variável contínua e variável discreta. Aí tem uma fala aqui, gente, que eu não sei de quem que é, tá bom? Mas é uma grande verdade quando a gente fala em gestão de processos, quando a gente fala em gerenciar processos. Os dados precisam ser analisados para gerarem informações úteis. Ô, gente, dado errado, dado duvidoso, não é informação útil. Né? Se eu recebo na fábrica um dado errado, isso não é uma informação útil para tomar decisão. E aí as ferramentas da qualidade, elas são extremamente importantes, por quê? Porque ao aplicá-las, nós conseguimos analisar esses dados. E uma vez analisados os dados, a possibilidade de termos dados reais, confiáveis, verdadeiros, é muito importante, porque nos permite gerar informações úteis e tomada de decisão mais assertiva. Né? Então, os dados precisam ser analisados para gerar informações úteis. Tá? Então, é uma grande sacada aí das ferramentas da qualidade, permitir aí a análise dos dados. Tá? Bom, gente, nós temos falado de ferramentas da qualidade, né, desde o início da aula, já pelo menos meia hora que a gente está falando em ferramentas da qualidade. Mas quais são as ferramentas da qualidade? Em quantos grupos elas podem apresentar? Como nós podemos classificá-las? Né? Bom,
Então eu trouxe nos primeiros slides o que é o conceito de ferramentas da qualidade, e agora eu trago aqui a classificação delas. Tá? Não existe apenas uma forma de classificar as ferramentas da qualidade. Tá? Eu estou classificando aqui de acordo com a sua aplicação. Então, segundo a aplicação das ferramentas da qualidade, elas podem ser divididas em 3 grupos. Ferramentas de planejamento, ferramentas de controle e ferramentas avançadas. Bom, então vamos lá. Ferramentas avançadas nós não vamos ver no nosso curso, tá? Porque demandaria um tempo maior. Então, ferramentas como QFD, como FEMEA, como ServiQual, nós não vamos estudar, tá? Ferramentas de controle, são 7 ferramentas. Gente, essas são as ferramentas que nós vamos pautar aqui no nosso curso. Então nós vamos estudar cada uma dessas ferramentas. Espero ainda hoje estudar até histograma. Não sei se será possível, mas vamos tentar. Então essas 7 ferramentas, nós vamos trabalhar com elas. Ferramentas de controle, folha de verificação, histograma, diagrama de Pareto, diagrama de dispersão, diagrama de causa e efeito, fluxograma, gráficos de controle. Então essas 7 ferramentas, ao longo das 6 aulas que nós trabalharemos com esse assunto, nós vamos nos dedicar a estudar essas 7 ferramentas, que algumas literaturas também chamam de ferramentas básicas da qualidade, tá? Mas nós aqui classificamos como ferramentas de controle. E as ferramentas de planejamento? Gente, nós temos dezenas de ferramentas de planejamento, né? Eu aqui menciono apenas 5. Eu falo do brainstorming, eu falo do 5W e 2Hs, eu falo do benchmarking, eu falo dos círculos de controle da qualidade, tá? E eu falo do Pokayoke. Então, olha só, nós vamos estudar apenas as 2 primeiras, que está em negrito, né? Brainstorming e 5W e 2Hs, tá bom? Então, recapitulando, as ferramentas da qualidade, elas podem ser classificadas em 3 grupos: ferramentas de planejamento, ferramentas de controle e ferramentas avançadas. O que nós vamos estudar? Nós vamos estudar das ferramentas de planejamento, 2 delas, Brainstorming e 5W e 2Hs. Vamos estudar 7 ferramentas de controle, chamadas ferramentas básicas da qualidade, e não vamos estudar aqui no nosso curso, as ferramentas avançadas, tá? Certamente quem for fazer engenharia, quem for fazer tecnologia voltado para a área industrial, em algum momento vai estudar essas ferramentas. Tá bom? Bom, então vamos lá? Então vamos iniciar estudando as 2 primeiras ferramentas de planejamento, ok? Bom, também chamadas, gente, de ferramentas de suporte, tá? Mas eu gosto mais desse termo, ferramentas de planejamento. Então, ferramentas de planejamento. A primeira ferramenta de planejamento é o brainstorming. Aqui é uma palavra em inglês, né? Na verdade, não tem assim uma tradução ao pé da letra. Deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui no Google Tradutor para confirmar isso, né? Brainstorming. Eu acho que a gente não tem uma tradução ao pé da letra. Deixa eu ver aqui. Estou entrando aqui no tradutor do inglês para o português, né? Brainstorming. Debate. Pode ser. Então vocês estão vendo? Ele traduz aqui como debate. Pode ser, né? Ele sugere brainstorming session, ou seja, sessão de brainstorming. Não, tá bom essa tradução. É um debate, né? Pode ser um debate, tá? Então, o brainstorming, gente, na verdade, ele é uma ferramenta de debate, né? Uma ferramenta de planejamento da qualidade, né? Ou seja,
ele permite que a gente conheça a opinião dos colegas sobre um determinado problema, por isso que ele pode ser entendido como uma ferramenta de debate, né? Alguns definem brainstorming como tempestade de ideias, ou seja, por quê? Porque na discussão do grupo, muitas ideias e muitas sugestões e muitas observações a respeito de um determinado problema são levantadas assim de forma rápida, de forma intempestiva, né? Por isso, tempestade de ideias, né? Então, uma importante técnica usada para quando já se sabe o problema a ser resolvido. Isso aqui é interessante, né, gente? Então, olha só, o brainstorming, então, é uma técnica para a gente aplicar quando a gente já sabe qual é o problema a ser resolvido, né? Então, por exemplo, a gente está com um problema numa máquina que está quebrando com muita frequência na fábrica. Então, o que a gente faz? A gente chama a equipe, de preferência quem está envolvido com o problema, os operadores da máquina, talvez aí dos 3 turnos da fábrica, o líder de produção, tá? Aí o gerente de produção põe essa turma numa sala e fala: gente, nós temos um problema, a máquina da linha tal está quebrando com muita frequência, a gente precisa identificar o que pode estar causando essa quebra desse equipamento. Então o brainstorming, gente, ele é uma ferramenta de planejamento, uma ferramenta da qualidade, né, classificada como ferramenta de planejamento, para ser aplicada quando a gente já conhece o problema, né? O que nós queremos descobrir, quais são as possíveis causas, tá bom? E aí ele fala o seguinte: as características de uma sessão de brainstorming. Todos os membros devem ser bem informados sobre qual é o problema, sem dúvida, né? Não tem sentido você ir para uma reunião de brainstorming, para uma sessão de análise de problema, né, de um processo qualquer, e você não saber qual é o problema. Então você tem que saber qual é o problema, você tem que ser informado qual é o problema. A sessão de brainstorming deve ser descontraída para privilegiar o pensamento criativo. Gente, não pode ser a sessão de brainstorming não é o momento da chefia fazer cobrança, da chefia chamar atenção, ou de lavar a roupa suja, né, de um grupo de trabalho. Não é para esse objetivo. Então, por isso, a sessão ela tem que ser descontraída, porque quanto mais informal, quanto mais descontraída essa sessão, mais privilegia aí a criatividade, privilegia as ideias, né, as boas sugestões, né? Trata-se de uma ferramenta muito flexível. E aí eu negritei esse trecho, ferramenta muito flexível, porque essa é a ideia mesmo, né, gente? É uma ferramenta que possa ser aplicada em qualquer espaço da fábrica, numa rodinha em pé, sentado numa sala, que pode ser aplicada em 15 minutos, meia hora, 1 hora de reunião, né? Que pode ser aplicada com vários atores do processo, ou seja, com várias pessoas que atuam no processo, tá? Então ela realmente tem que ser uma ferramenta muito flexível, pois pode ser aplicada em variadas circunstâncias e com diferentes objetivos. Tais como, olha só, então a gente pode aplicar brainstorming para quê? Desenvolver um novo produto, né? Implantar um novo sistema, detalhamento de atividade, ou, como a gente tem abordado aqui, para gerar solução para um problema específico e pontual. Seu sucesso depende do grau de liderança de quem está conduzindo. Gente, isso é muito importante. Quem conduz a sessão de brainstorming tem que ter bastante habilidade, tem que ter bastante capacidade de liderança, justamente para que não vire bagunça, não fique confuso, e o líder, né, quem está conduzindo a sessão de brainstorming, tem que levar o grupo a uma conclusão, a um objetivo. O objetivo é levantar as possíveis causas de um determinado problema. Então a sessão só termina quando a gente tiver esse rol aí de possíveis causas. Tudo bem?
Alguém aqui já participou de alguma sessão de brainstorming? Alguém já teve alguma experiência? Ou de repente você não conhecia nem por esse nome, né? Mas já participou na fábrica de alguma reunião, de algum grupo de trabalho, justamente para coletar a opinião da turma para um determinado problema, um determinado processo? Alguém já teve essa experiência? Nunca? Ninguém? Eu já participei já, mas foi mais o dono falando o que ele queria do que a gente sugerindo as ideias, né? Não, aí não é brainstorming, né, Fernando? Aí tem que. Realmente a sessão de brainstorming primeiro, para levantar o problema. Gente, nós temos um problema aqui, tal, precisamos resolver. Como é que nós vamos atacar esse problema? Né? Então, isso que você falou, Fernando, foi um bate-papo, foi uma reunião de trabalho, né? Mas não especificamente uma sessão de brainstorming. Né? Alguém? A princípio seria brainstorming, né? Ele queria as ideias. Só que aí a gente começou das ideias e ele, não, desse jeito vai dar certo não. Então vamos fazer do jeito que eu quero. E foi do jeito que ele quis. Então, rapaz, só que é assim, né, gente? O brainstorming, né, Fernando? Não é só alguém falar, gente, dá as ideias aí. Tem que ter uma estrutura, tem que ter. Alguém tem que anotar essas ideias. Por isso que a gente recomenda um brainstorming que tem que ser ou numa sala de reunião que tem uma lousa, ou tem um flip chart, né, um papel para anotar, mas a sessão de brainstorming, gente, tem que ter anotação. O pessoal tem que anotar, né? Porque senão você não consegue coletar e organizar todas as informações, né? Você ia falar? Pode falar, Fernando. Sim, isso mesmo. Né? O certo é coletar as ideias coerentes, né? Sim. E depois discutir um planejamento mais adequado para a solução do problema. Né? Exatamente, perfeito, isso mesmo. Guilherme, você ia falar? Não? Não, professor. Tá bom, então vamos lá. Ô, Fernando, presta atenção agora no roteiro sugerido para um brainstorming. Aí você vai perceber que essa reunião aí com o chefe lá não teve nada de brainstorming, né? Então, sugestão para o roteiro do brainstorming. Definir um líder, um coordenador, que deve ter considerável conhecimento do instrumento. Quer dizer, gente, a pessoa que se propõe a liderar uma sessão de brainstorming tem que saber fazer, né? Porque senão faz igual a fala aí, o exemplo do Fernando, né? O cara chega lá e prevalece as ideias dele, né? Então, definir um coordenador que deve ter considerável conhecimento a respeito do instrumento e ter participado de outras sessões, né? Porque quando a gente participa, a gente sabe como a banda toca, né? De maneira, olha que importante, ó, de maneira a fomentar a geração de ideias. Então, ou seja, o líder, ele tem que incentivar as demais pessoas a falarem. Ele tem que extrair das demais pessoas ideias. Né? Então, quando o líder, quando o chefe, quando o dono da empresa, ele conduz a sessão e só ele fala, ele não aceita a ideia de ninguém, ele constrange. Né? E aí fica difícil as pessoas se manifestarem, por quê? Porque elas estão coagidas, elas têm receio de falar, têm receio de ser interpretada mal, né? Então é muito ruim assim, isso não é sessão de brainstorming. Outro, roteiro. Escolher um secretário que deve anotar as ideias sem interpretá-las. Gente, isso é muito importante. Então tem que ter o coordenador que conduz a reunião, mas tem que ter um secretário também, o cara que está anotando lá no quadro branco da sala de reunião, ou no flip chart, ou a gente coloca umas cartolinas ou folha de sulfite na parede e vai anotando com canetão as ideias, mas tem que ter um secretário para fazer essas anotações, tá? Outro, definir e delimitar bem o problema a ser analisado. Gente, deixar bem claro, dizer, pessoal, gente, a gente só está avaliando o problema nessa linha de equipamento.
por que essa linha de equipamento está com nível de quebra do equipamento alto? Ah, mas e a outra linha lá do outro setor? Não, lá não. Estamos falando especificamente dessa linha. Então tem que deixar bem claro essas delimitações, né? Por quê? Porque se o objeto fica muito amplo, né? Se a gente está discutindo algo muito amplo, fica difícil chegar a alguma conclusão, né? Em função dessa amplitude, né? Quanto maior o problema, mais difícil é ele de ser atacado, né? Outra, gerar grande quantidade de ideias. Gente, normalmente a gente faz as rodadas, né? Na primeira rodada do brainstorming, todo mundo pode falar livremente, né? Poxa, aí um fala, eu acho que o problema que está ocasionando a quebra desse equipamento, dessa determinada linha, é que nós nunca recebemos treinamento. Opa, põe lá como sugestão. Falta de treinamento, né? A outro fala, mas o problema que acontece é sempre no turno da noite. Coloca lá, né? Turno da noite, né? Aí outro fala, mas o problema dessa linha que eu tenho percebido é o nível de óleo, sempre que quebra o nível de óleo está muito baixo. Põe lá nível de óleo. A outro fala, a temperatura de pressão, a pressão da máquina está muito alta. Toda vez que ela quebra é porque a pressão está muito alta. Você põe lá, né? Pressão de trabalho alta. Quer dizer, se você vai anotando tudo isso, e importante, né, gente? Nessa primeira rodada do brainstorming, não tem interpretação de dados e não tem censura. Ou seja, o relator lá, quem está secretariando a reunião, anota da mesma forma que o cara falou lá. Sem fazer juízo de valor, sem criticar, né? Ok? Aí o que acontece? Depois dessa primeira rodada que todo mundo falou, é importante, tem que tomar cuidado para que nessa sessão de brainstorming uma pessoa só não monopolize. A gente sabe que na escola, no trabalho, sempre tem quem fala mais, né? Aquele cara que fala com muita facilidade. Então quem está conduzindo, o coordenador do brainstorming, tem que ter esse equilíbrio para que uma pessoa não monopolize a reunião, para que todos falem. E aí, numa segunda fase, numa segunda rodada, aí sim a gente faz o juízo de valor. Aí sim a gente filtra. Aí sim a gente elimina, ele junta algumas ideias, melhora as ideias. Ok? Então todo grupo ajuda nesse processo. Tá bom? Nós podemos também avaliar a execuibilidade, palavra difícil, né? Execuibilidade, ou seja, é possível executar essa ação que foi sugerida? Qual o custo-benefício dessa ideia? Tá? E por último, né, depois de consolidado todas as ideias, se elabora um relatório com as propostas para implantação ou para apresentação à chefia, às instâncias superiores. Então vocês estão vendo, gente, uma sessão de brainstorming, ela tem que sair, né, necessariamente, ela tem que sair com a apresentação de proposta. Né? Não dá para você ter uma sessão de brainstorming que só discute, levanta um possível rol de ações, mas não se valida. Então, a sessão de brainstorming só termina quando tiver uma lista, né, um rol de ações que devem ser identificados como possíveis causas. Ok? Tem duas formas de fazer brainstorming, né? Eu gosto mais da primeira, estruturada. O que é a forma estruturada? Todas as pessoas do grupo devem dar uma ideia a cada rodada. Então a gente faz por rodada, todos têm que dar a sua opinião. Depois que todos deram opinião, a gente anotou tudo, a gente consolida, né? A gente valida com todos. Tá? Então a reunião estruturada, ela organiza a reunião mesmo sem tolher a capacidade ou a criação do grupo, né? Não estruturada, as pessoas do grupo dão as ideias conforme elas surgem em suas mentes. Aqui é um pouco perigoso se o coordenador
se quem estiver conduzindo a sessão não for uma pessoa experiente na metodologia. Porque ele pode se perder e muita gente fala ao mesmo tempo e perde informação e um ou outro monopoliza a sessão. Então eu acho um pouco arriscado essa forma de realizar o brainstorming. Tá? Regras básicas do brainstorming. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Essas regras básicas. Não rir. Não pode ter brincadeira, né? Não pode ter deboche, né? Não pode ter infantilidade, né? Criticar. Não pode ter crítica. Não pode ter elogio também. Falar, pô, essa ideia é boa. Tal. Não, porque a partir do momento que você elogia, você gera uma tendência, né? Na hora que o grupo for validar as ações ou for validar as possíveis causas, as pessoas vão acabar validando aquela que você elogiou, né? Não fazer gesto de reprovação, né? Enquanto um está falando, o outro fica balançando a cabeça, dizendo que não concorda. Isso não pode. Não julgar. Toda ideia deve ser lançada. Toda ideia é importante. Toda ideia é válida. Então percebam que essa ferramenta brainstorming é uma ferramenta bem simples, uma ferramenta da qualidade de planejamento, bem simples, com regrinhas bem elementares, né? Um exemplo aqui de um brainstorming. No posto de gasolina, a gente tem um problema que é a fila, né, para abastecimento, né? Então, essa cena a gente vê várias vezes, né? Quando a gente vai abastecer carro, quem tem carro vê essas cenas várias vezes. Então, o gerente do posto reúne a equipe para discutir as possíveis causas dessa fila no posto de gasolina. Então, ele reúne ele, gerente do posto, os frentistas, encarregado de compras e o responsável pelo PCP. Se é que tem responsável pelo PCP em imposto, né? O líder ou a condução, o condutor da sessão é o gerente de recursos humanos. Então tá aí, gente, um exemplo aí de brainstorming, tá bom? Bom, discutem e chegam às seguintes possíveis causas. Então olha só, as seguintes possíveis causas. Número de bombas insuficientes. Baixa vazão das bombas. Frentistas em número insuficiente. Frentistas mal treinados. Layout das bombas inadequado. Nota fiscal demora a ser emitida. Má sinalização das bombas. Abastecimento do reservatório, né? A gasolina que vem da distribuidora, né? É feito em horário de movimento. Demanda mal dimensionada, principalmente em véspera de feriados. Gente, então percebam que o brainstorming ele não dá ação para corrigir. Isso é uma outra ferramenta. Ele dá as possíveis causas. Então esse grupo aí do posto de gasolina identificou que essas possíveis causas, elas isoladamente ou elas em conjunto, elas geram esse problema de fila no abastecimento, fila em bomba do posto de gasolina, tá bom? Então o brainstorming não vai dar pra gente ação, mas dá pra gente uma compreensão de quais são as possíveis causas do problema. Tudo bem, gente? Tá claro? Sim, professor. Ficou claro? Tá sim, professor. Legal. Beleza. Só que é o seguinte, e daí? A gente continua com o problema. O posto continua com fila no abastecimento. Então não resolveu o problema. Então é importante isso. O brainstorming não resolve o problema. Ele sinaliza pra gente quais são as possíveis causas. Beleza? Bom, a próxima ferramenta pode nos ajudar um pouco mais. Então a próxima ferramenta a gente conhece como 5W e 2H. Né? É claro que existem variações da aplicação dessa ferramenta. Tá?
existe 5W e 1H, né? Alguns aplicam só o 5W, né? Bom, mas o seu 5W vem de onde? Olha a figura aqui, ó. Olha a figura aqui à direita. O primeiro W vem de o que, né? Qual é o problema? What, né? O que fazer? Qual é a meta a atingir, né? Então, qual é a ação? O que nós vamos fazer? O segundo W é o why, por quê, né? Por que nós vamos fazer essa ação? Qual o motivo? Qual o benefício de se fazer essa ação? O terceiro W é o who, ou seja, quem? Quem vai fazer essa ação? Qual é o responsável por essa ação? Ok? O quarto W é o when, ou seja, quando, em que momento, em que data nós vamos realizar essa ação. E o quinto W é o where, onde. Onde essa ação vai ser realizada? Em qual local? Em qual departamento? Em qual equipamento? Em qual processo? Ok? E os dois Hs, o primeiro H é o how. O how é como. Como nós vamos fazer essa atividade? Né? Essa ação. Quais são as atividades que nós vamos fazer para essa ação? De que forma isso vai ser feito? E o segundo H é o how much, ou seja, quanto isso vai custar. Porque tem isso, né, gente? A gente tem que saber quanto vai custar cada ação. Então essa ferramenta, o 5W2Hs, é uma ferramenta de planejamento que vai permitir a gente colocar no papel cada uma ação para tratar as possíveis causas. Então, por exemplo, eu pego lá o número de bombas insuficientes. Lá pelo brainstorming a gente verificou que uma possível causa para as filas no posto de gasolina, uma possível causa é o número de bombas insuficiente. Ora, se a possível causa é o número de bombas insuficiente, eu levo essa possível causa para uma outra ferramenta de planejamento, que é o 5W2Hs, e pergunto, o que eu vou fazer? Porque o 5W2Hs, eu não atuo, eu descrevo a ação. Então eu atuo na ação que vai resolver, né, a possível causa. Tá bom? Então olha só, para essa possível causa, número de bombas insuficiente, o que eu vou fazer? Então digamos, qual é a ação que eu vou fazer? Digamos que vai ser o seguinte, cotar uma nova bomba, fazer cotação de uma nova bomba, ok? Então essa é a ação. O que? Fazer cotação para uma nova bomba. Why? Qual o motivo, o benefício? Motivo, o benefício para reduzir a fila no posto, ok? Who? Quem vai fazer isso? O gerente do posto, gerente. Quando? Até 15 de janeiro de 2021, ok? Onde? Aí você seleciona lá 3 ou 4 empresas do segmento que trabalham com venda, comercialização de bombas, tá? Bom, como vai ser feito isso? How? Vai ser feito via e-mail e depois contato telefônico para certificar que a empresa recebeu a cotação. Ok. Quanto isso vai custar? Qual o custo aproximado de uma bomba? Sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? 10 mil reais. Então vocês estão vendo que nós criamos aí um 5W2Hs para uma ação chamada, para uma possível causa chamada número de bombas insuficiente, onde a ação planejada foi a cotação de uma nova bomba. Então, a partir dessa ação, cotação de uma nova bomba,
nós preenchemos aí todos 5W e 2Hs. Tá bom? Bom, professor, como isso pode ser feito? Ó, pode ser feito como está aí, uma tabelinha, tá vendo? Onde do lado esquerdo a gente põe as variáveis do 5W e 2Hs, e do lado direito a gente põe aí as ações, as variáveis aí, né, e as tomadas de decisão, tá bom? Bom, o 5W e 2Hs é utilizado normalmente no processo, no final do processo de identificação, análise e geração de solução de problemas, né? Então isso é importante. O 5W2H, gente, não é uma ferramenta que se aplica sozinha. Vocês estão vendo, nesse exemplo nosso, eu disse que é possível aplicar o 5W2Hs em conjunto com o brainstorming, né? Professor, mas tem que ser só com brainstorming? Não. Pode ser com uma outra ferramenta, um diagrama de Chikawa, um gráfico de Pareto, um histograma. Não. O 5W2Hs você pode combinar com uma outra ferramenta. Aqui no caso eu combinei, nesse exemplo que estou mostrando com vocês, para vocês, eu combinei com brainstorming. Então é importante, ó, o 5W2Hs você nunca aplica ela sozinha. Por quê? Porque você precisa da possível causa, né? Você precisa da possível causa, porque a ação do 5W2Hs está em cima da possível causa. Um outro exemplo aqui, olha, digamos que a gente identifique que a gente vai tratar um plano de ação para essa possível causa frentistas em número insuficiente. Então, gente, qual seria a ação que a gente poderia colocar no 5W2Hs para essa possível causa, frentistas em número insuficiente? Qual ação que vocês acham que a gente poderia delimitar ou delinear ou pensar para essa possível causa? Pode falar, gente. Qual ação? Alterar o layout do posto seria uma solução? Então, olha só, alterar o layout do posto já é uma possível causa, então não é ação, né? Eu estou dizendo uma ação para essa possível causa frentista em número insuficiente. Então a gente pega cada uma dessas possíveis causas aqui, identificadas no brainstorming, e a partir dessas possíveis causas, a gente leva para o 5W2Hs para pensar a ação. Entendeu, Fernando? Então, na verdade, alterar o layout seria a ação para a possível causa layout das bombas inadequado. Ok? Eu tô pedindo para vocês para a gente pensar juntos uma ação para frentistas em número insuficiente. Qual seria, gente? Contratar mais frentistas. Isso, contratar mais frentista. Então, o quê? Contratar mais frentista. Por quê? Porque estão em número insuficiente. Né? Quem vai contratar? Quem? Gerente de RH. Quando? Até 31/12/2021. Ok? Como? Contratar uma agência de emprego. Né? Quanto isso vai custar? Quanto a agência de emprego vai cobrar fazer isso? Sei lá, R$5.000. É isso, gente. Tudo bem? Tudo bem, professor. Entendi. Beleza. Beleza. Bom, então aqui tem um exemplo, né? Exemplo de para uma ação, montar um plano de treinamento para 30 colaboradores de uma empresa. Poderia ser para atuar numa possível causa. Aqui não aparece, né? Deixa eu ver se aparece aqui. Frentistas mal treinados. Deixa eu ver. Não aparece. Aparece sim. Aparece aqui, ó. Frentistas mal treinados. Aparece, né? Então, olha, essa ação aqui, ó. Essa ação proposta poderia ser para atacar aquela possível causa lá levantada no brainstorming, né? Frentistas mal treinados, ok? Então ele fala, vai treinar no quê? Sei lá, a importância do uso de EPIs, né?
O que fazer? Treinar quem? Operadores, quem será treinado? Operadores da linha de produção. Onde? No centro de treinamento da empresa. Quando? Tem a data. Por quê? Para conscientizar os colaboradores. Né? Como treinar? Palestra e vídeo. Quanto vai custar? 3 mil. Gente, tudo bem? Tudo bem, professor. Beleza. Gente, então tá claro o seguinte, ó, que não dá para aplicar essa ferramenta do 5W2H sem antes ter aplicado uma ferramenta que apresente as possíveis causas. Sem antes ter aplicado uma ferramenta que sinalize que tipo de ação nós vamos ter que realizar, tá bom? E aí, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Quando a gente pensa numa ação para corrigir uma possível causa, então, por exemplo, como a gente falou aqui, né? Frentistas em número insuficiente, contratar mais frentistas. A gente tem certeza que a ação que foi planejada no 5W2H, ela é suficiente para resolver o problema? Será que só aumentando o número de frentistas no posto a gente vai resolver o problema de filas nesse posto? O que vocês acham? Não, acho que não. Não, né? Muitas vezes não. Talvez não, professor. Muitas vezes não. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que um plano de ação, né, que seja ele realizado por meio do 5W2H, ele não garante que uma vez a possível causa sendo eliminada, o problema vai deixar de existir. Então, olha só, a gente aplica o plano de ação, que é contratar novos frentistas, não é para resolver o problema de fila no posto de combustível. A gente faz a ação de contratar novos frentistas para atacar a possível causa. Qual que é a possível causa? Frentistas em número insuficiente. Então, só a contratação de novos frentistas normalmente não vai resolver o problema das filas no posto, ok? Talvez resolva a possível causa de frentista em número insuficiente. Tudo bem, gente? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que normalmente a causa de um problema não é resolvida com apenas uma ação. Tá? Possivelmente, para resolver este problema, que é a fila no posto de combustível, nós teremos que realizar várias ações para atacar os vários problemas que aqui estão presentes. De tal forma, gente, que quando a gente quer resolver um problema, a gente não faz só uma ação, a gente faz uma série de ações. Tudo bem? E aí, eu quero terminar a aula de hoje falando o seguinte para vocês. Existe, tecnicamente, uma palavra muito interessante para a gente abordar quando a gente fala de solução de problemas de ordem de processo, que é uma palavra chamada mitigação. Tá? Mitigar. O que é mitigar? Mitigar não é resolver, mas mitigar é reduzir o impacto. Então, ou seja, eu contratei frentistas, resolvi o problema, resolvi a possível causa de frentistas em número insuficiente. Essa possível causa eu resolvi. Só que provavelmente eu não vou resolver o problema da fila no posto. Só que eu vou mitigar. Ou seja, eu vou reduzir esse problema. Né? Com um número maior de trabalhadores nesse posto de gasolina, com um número maior de funcionários nesse posto de gasolina,
é muito provável que as filas diminuam um pouquinho. Né? Não vai resolver 100%? Não vai. A gente só fez uma ação, mas vai ajudar um pouquinho na solução. Tá claro, gente? Tudo bem? Sim, sim. Sim, Beleza. professor. Então é assim, eu não vou forçar mais nada hoje, porque já são 9h17. Então o que nós vimos hoje, para encerrar? O que nós vimos? Nós vimos o conceito. Nós vimos o conceito de ferramentas da qualidade. Beleza. Nós vimos os objetivos das ferramentas da qualidade. Nós vimos os tipos de variáveis, discretas e contínuas. E nós vimos as classes ou as categorias de ferramentas da qualidade. Ferramentas de planejamento, ferramentas de controle e ferramentas avançadas. Nós vimos que as ferramentas de planejamento, nós estudamos só duas, que foi o Brainstorm e o 5W e 2Hs. As ferramentas de controle, nós vamos estudar todas essas 7 listadas aqui. E as ferramentas avançadas nós não vamos estudar. Tá? Então é assim, gente. Então na aula de hoje a gente estudou as duas ferramentas de planejamento. Brainstorm e 5W e 2Hs. Na próxima aula, que vai ser só lá no dia 7, né? 7, é isso mesmo? Deixa eu confirmar aqui. Dia 7 de janeiro? Isso. Então na próxima aula, que vai ser lá no dia 7 de janeiro, nós vamos trabalhar, começar a trabalhar com essas 7 ferramentas. Eu acho que vai dar para a gente falar de duas delas. Vai dar para a gente falar de folha de verificação e de histograma, tá bom? Então a gente vai conseguir falar dessas duas ferramentas de controle. Então olha só, eu não vou passar atividade para vocês, tá? Porque a atividade próxima, a próxima atividade, atividade 2, a gente vai precisar dessa folha de verificação e desse histograma, tá? Então deixa eu abrir aqui o Moodle de vocês, olha só. Ó, então eu estou aqui na disciplina de vocês, tá? Deixa eu mudar o perfil aqui, tá? Mudar o perfil para estudante, porque aí eu tenho a visão de vocês, tá? Beleza, eu estou com a visão de vocês. Então, na visão de vocês aqui, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem as ferramentas da qualidade, ó, que é o material que a gente está... A gente vai usar esse material até o final de janeiro, possivelmente, tá? Tá vendo? Então, são 73 slides, tá vendo? É um assunto pesado, né? Então, por isso que a gente quebra em diferentes aulas, né? Então, olha só, hoje nós vimos até o slide... até o slide... Até aqui, né? Então, nós vimos até o slide 18 hoje, né? De 73, vimos até o slide 18, tá? Então, o material já está disponível, vocês podem baixar e salvar, né? Ó, também a atividade 2 já está disponível. Eu vou até ocultar para vocês, tá? Porque eu vou pedir para... Ela tá aqui já, mas vocês precisam de mais elementos aí, precisam da próxima aula para fazer essa atividade, para saber exatamente o que é folha de verificação, o que é estratificação e o que é histograma, tá? Então, eu vou deixar aí, quem quiser já dando uma olhada, fica à vontade, tá bom? Mas essa atividade eu não vou marcar data ainda, vocês não precisam se preocupar aí em fazer essa atividade, tá bom? Atividade, gente, que é para hoje, olha, conforme está aqui no Moodle de vocês, ó, nossa próxima aula síncrona ao vivo será quinta-feira, dia 17 hoje, nesse endereço. Atividade 1, gestão e sistema da qualidade, deve ser entregue até o dia 17, até hoje, às 23h59. Então, vou passar aqui para o meu perfil.
para me mostrar para vocês aqui que muitos de vocês não fizeram ainda essa atividade. E eu lembro a vocês, fazer atividade é importante para você aprender, solidificar o conhecimento, né? Sedimentar o conhecimento, e também é importante para a nota, claro, né? Para você ser aprovado na disciplina, né? Então, porque ensino remoto, da forma como nós estamos, eu prefiro não aplicar a prova e obter a nota a partir das atividades, né? Então, olha só, ó, eu vou abrir aqui a parte A aqui da atividade que era a palavra cruzada, né? Deixa eu confirmar aqui. Tem duas partes essa atividade. Então a parte A é palavra cruzada. Ó, então palavra cruzada, o sistema já corrige automaticamente e manda as notas para mim aqui, ó. Então antes de começar a aula, eu vi que tinham poucos que tinham feito a palavra cruzada. Quer ver? Vamos ver, a palavra cruzada, ó. Ó, tem 2, 3, deixa eu ver aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Apenas 7 fizeram, né? Então quem fez que está aqui, ó? Vinícius fez, né? Mas ficou ruim a nota, hein, Vinícius? Tenta fazer de novo, Vinícius. Tá? O sistema permite, tá? Essa nota é de 0 a 100, você ficou com 10, então ficou muito ruim. Tenta fazer de novo. Lucas Bezerra, 79. Fernando, 88. O Alan foi bem, 99. Deve ter errado uma coisinha só lá, né? Marcelo de Lima também. Marcelo, pode refazer, cara. 44. Guilherme, 92. Então, apenas 6 fizeram, né, gente? Então, poucos, né? Poucos. Então, alguns dos que estão aqui, ó, não fez ainda, né? O Jonathan não fez, né? Acho que o Leonardo também não fez, né? Acho que o Vinícius também não fez, o Rafael. Gente, vocês têm até as 23h59 para fazer, tá bom? Então volto a frisar que fazer as atividades é importante por 2 aspectos. Primeiro, que é o seu aprendizado, solidifica o conhecimento. E segundo, que é requisito para aprovação, né? Deixa eu verificar aqui, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu verificar a segunda atividade. Quem fez? Ou a parte B, né, da atividade, né? É a atividade 1, só que é a parte B. Ó, atividade 1, a parte B, era a conceituação, né? Era assistir o vídeo e a partir das 2 aulas conceituar o que é gestão da qualidade, né? Ok? Conceituação, gestão e sistema da qualidade. Olha só, gente, ó, de 22, apenas 5 mandaram, tá? Então, realmente, 22 aqui, acho que é 21, porque ele inclui o professor também, tá? Então, olha só, ó, apenas 5 mandaram, né? Então, quem foi que mandou? Eu consigo ver aqui, ó. Quem foi que mandou? Então, vamos lá, está abrindo aqui, ó. Quem mandou, ó? Fernando, Guilherme Souza, Vinícius Moraes, Alan e Lucas Bezerra. Então, vocês estão vendo que muitos de vocês que estão aqui em aula ainda não mandaram. Então, gente, precisa mandar. Professor, o Vinícius colocou, estou com dificuldade de fazer a palavra cruzada. Gente, é assim, se assistir as 2 aulas, faz a palavra cruzada com o pé nas costas, tá bom? Faz a palavra cruzada com bastante tranquilidade, tá? Então, lembram-se que nós temos as aulas gravadas, né? Então, se vocês verificarem aqui, ó, nós temos aqui, ó, a gravação das aulas. Desde a primeira aula, dia 26,
né, até a última aula 10/12. Né? Então as duas últimas aulas, dia 10/12, dia 3/12, foram as aulas que eu abordei aí, gestão e sistema da qualidade. E ainda hoje eu posto o vídeo aqui dessa aula de hoje. Tá? Gente, então cuidado com isso, cuidado com as atividades, cuidado com os prazos, tá bom? Tá? Porque realmente é aquilo que eu disse para vocês, né? Além do aprendizado, vocês têm necessidade de fazer por conta de fechamento de notas, né? Da forma aí que a gente tem, a forma que a gente tem para avaliar vocês, tá bom? Tudo bem, gente? Podemos encerrar? Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Fica à vontade. Alguém? Não, tudo tranquilo, professor. Acho que não, professor. Ok. Então, gente, encerrando então,